Existe um fungo que infecta insetos, viaja pela corrente circulatória até o cérebro, enche o órgão de alucinógenos. O fungo começa a controlar a formiga, dizer aonde ir, o que fazer. Então começa a devorar o hospedeiro por dentro. Mas ele não deixa a vítima morrer, não. Ele mantém a marionete viva, impedindo a decomposição. Imaginou se o seu pior pesadelo se tornasse realidade? Imaginou como seria o mundo se a trama por trás da série The Last of Us se tornasse real? Pois bem, isso aconteceu de verdade na Índia. Pela primeira vez na história, o fungo Chondrostridium purpureum, um fungo vegetal responsável pela doença das folhas de prata nas plantas, infectou o ser humano. Essa infecção por fungos é possível, mas não em humanos. Sim, fungos não sobrevivem se a temperatura interna do hospedeiro for acima de 34 graus. E se mudasse? E se, por acaso, o mundo ficasse um pouco mais quente? Segundo o portal Insider Paper, a revista Medical Mycology Case Reports publicou ontem um estudo com esse paciente que ficou 2 anos sob acompanhamento médico. Os especialistas confirmaram que ele não apresentou nenhuma complicação, não estava mais infectado pela doença. A ocorrência desse caso inédito levanta muitas preocupações, já que a infecção fúngica pode afetar tanto indivíduos com o sistema imunológico comprometido quanto aqueles que são saudáveis. E se acontecer, nós perdemos. O agricultor indiano de 61 anos que cultivava cogumelos acabou contraindo esse fungo, até então inofensivo à raça humana, e sofreu alguns sintomas semelhantes aos da gripe. Qualquer um pode adquirir a capacidade de penetrar no nosso cérebro e assumir o controle não de milhões de nós, mas de bilhões. O agricultor se queixou de tosse persistente, rouquidão, dificuldade para engolir, dor de garganta e cansaço durante 3 meses ininterruptos. Depois de ser submetido ao exame de raio-x no tórax, o paciente parecia normal, mas depois que os médicos fizeram uma tomografia computadorizada, eles descobriram um abscesso paratraqueal localizado no pescoço desse homem. Segundo os médicos, isso pode bloquear as vias aéreas e causar infecções graves que podem ser fatais se não forem tratadas. Mentes envenenadas, transfixados em um único objetivo: espalhar a infecção para todos os humanos que estiverem vivos da maneira que for necessária. Os médicos trataram a infecção fúngica com uma combinação de medicamentos, terapia antifúngica e drenagem cirúrgica do pus. Eles também aconselharam a população local a tomar medidas preventivas para evitar a exposição a esse fungo. Depois de drenar o pus do paciente, os médicos enviaram ele para o centro colaborador da Organização Mundial da Saúde, localizado no norte da Índia. Então, depois de alguns testes, os médicos confirmaram que ele deve ter contraído essa doença enquanto trabalhava na plantação de fungos, lidando com matéria em decomposição e cogumelos. Antes desse caso, não existia nenhuma evidência conhecida de que esse fungo causava infecções em humanos. Na série The Last of Us, a história se passa no futuro pós-apocalíptico, em que a civilização entrou em colapso depois de uma onda de contaminação causada por um fungo capaz de controlar a mente das pessoas, transformando elas em zumbis. Na vida real, os gêneros Cordyceps e Ophiocordyceps conseguem sim invadir organismos de insetos como as formigas carpinteiras, controlar o sistema nervoso delas, então o parasita leva eles para um lugar mais alto, onde os esporos do micro-organismo se espalham com facilidade. Apesar da semelhança, esse patógeno não consegue fazer o mesmo nos seres humanos, mas ainda assim os cientistas estão preocupados porque outros fungos já estão começando a se adaptar às temperaturas mais elevadas, ou seja, pouco a pouco os fungos resistentes ganhariam a capacidade de sobreviver a temperaturas cada vez mais próximas à do nosso corpo. Com isso, um micro-organismo que não tinha um potencial patogênico passa a ser um problema. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a Candida auris, hoje conhecida como superfungo, que sempre vira notícia quando aparece em algum hospital. Existem muitos micro-organismos que estão se tornando resistentes a medicamentos e também a produtos agrícolas que nós temos disponíveis no mercado. Segundo a farmacêutica Kelly Ishida, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, isso é um problema gravíssimo, porque os fungos são seres muito parecidos com os animais e também com os vegetais. Com isso, é muito difícil desenvolver uma molécula que seja tóxica para eles e não provoque os mesmos efeitos em nós seres humanos. Já imaginou se eles conseguissem se adaptar às temperaturas acima de 37 graus Celsius? Será que eles iriam conseguir controlar a mente de uma pessoa, assim como eles fazem com as formigas? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom,
A série The Last of Us é inspirada numa franquia de jogos e videogames lançadas na última década pela produtora Naughty Dog. Os criadores da história, Bruce Straley e Neil Druckmann, disseram que esse episódio do documentário Planet Earth, da BBC, serviu de inspiração para criar a série. A diferença é que na série de ficção da HBO, o Cordyceps sofreu uma mutação e passou a afetar seres humanos. Na vida real, as formigas vítimas desse fungo são rapidamente identificadas pelas companheiras que compartilham o mesmo ninho. Na sequência, elas são expulsas da colônia. Essa atitude pode parecer meio extrema, mas existe uma razão para isso. Como numa peça de ficção científica, o corpo frutífero do Cordyceps surge a partir da cabeça da formiga. Ele pode demorar até 3 semanas para crescer. Quando finalizado, os esporos são liberados. Daí, qualquer formiga nas proximidades pode ser contaminada. Mas, se você achava que as formigas são as únicas vítimas desse fungo, você se enganou. Existem vários tipos de Cordyceps e cada um deles se especializou em atacar uma espécie de inseto. O problema na trama começou em setembro de 2013 a partir de alimentos contaminados com o fungo que vinham da América do Sul. Em poucos meses, mais de 60% da humanidade foi infectada. No mundo da fantasia, a infecção pelo Cordyceps tem 4 estágios. No primeiro estágio, logo depois do contato com os esporos do fungo, a vítima perde o controle sobre o cérebro e fica super agressiva. 2 semanas depois, ela perde a visão e, se o indivíduo sobrevive, o fungo destrói o rosto dele, mais ou menos como acontece com as formigas. Para compensar, o zumbi desenvolve um tipo de ecolocalização. Ele é capaz de se guiar pelos barulhos e por pequenos cliques que emite. E isso não é à toa. Esses seres são chamados de clickers pelos sobreviventes saudáveis. Nessas fases, a mordida de um infectado pode transmitir o patógeno para outra pessoa. Na fase 4, que pode demorar até 1 década, o fungo elimina o hospedeiro e libera os esporos que podem infectar outras pessoas. Com o sucesso da série, muitos fãs começaram a se perguntar: será que em um cenário no estilo de Last of Us, isso pode acontecer de verdade? Bom, segundo o microbiologista Márcio Lourenço Rodrigues, da Fundação Oswaldo Cruz do Paraná, a resposta é não. Na série, você tem aquele quadro que coloca os infectados no estado de zumbis, como se o fungo tivesse tomado o controle do sistema nervoso deles. A verdade é que as infecções do sistema nervoso central causadas por fungos existem e podem até induzir a alterações comportamentais nas pessoas, mas essa glamorização abordada na série, na prática, seria quase impossível de acontecer. Enquanto isso, o médico e pesquisador da Universidade Federal do Paraná, Flávio Teles, da Sociedade Brasileira de Infectologia, reforça que existe potencial em alguns fungos para invadir o sistema nervoso dos seres humanos. Segundo ele, o Cryptococcus, por exemplo, pode provocar uma neuromicose muito séria e com uma alta taxa de mortalidade, mas eles só causam esses quadros em pacientes que já estão com o sistema imunológico muito comprometido. Dito isso, é importante entender que o Cordyceps são uma ameaça somente para formigas e insetos e não existe nada indicado que eles possam se transformar em um perigo para os seres humanos. Apesar de tudo que dizem os especialistas, o fenômeno retratado na série é real, mas o desenvolvimento de uma resistência ao calor pelos fungos seria uma possibilidade remota. Isso porque a temperatura corporal do ser humano gira em torno de 37 graus, que seria praticamente uma barreira natural para afastar esses fungos. Apesar das diferenças entre a realidade e a ficção, séries como The Last of Us colocam a nossa imaginação para funcionar. Só para você ter uma ideia, estima-se que mais de 1 milhão de pessoas ficam cegas todos os anos devido à ceratite fúngica, uma espécie de infecção ocular. Aproximadamente 1 bilhão de indivíduos têm micose de pênio, que faz essa doença ser apenas um pouco menos comum do que a dor de cabeça e as cáries. Os esporos de fungos contribuem para o aparecimento de quadros respiratórios deficientes em 10 milhões de pacientes. No total, 300 milhões sofrem de infecções fúngicas sérias todos os anos no mundo e 1,5 milhão deles acabam sucumbindo. Para finalizar, uma contaminação em massa por fungos é improvável, mas não é impossível. Apesar do caso com o indiano acender um alerta nas pessoas, nós ainda estamos longe disso acontecer. Mas aí, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Será que esse tipo de coisa é possível? Afinal, o aquecimento global pode fazer os fungos sofrerem uma mutação genética? Deixa aí a sua opinião nos comentários e não esquece de se inscrever no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.